quais foram os motivos que levou o povo de Israel para o cativeiro? Né? O que provocou esse cativeiro ali, inicialmente na Babilônia? Quando a gente fala Babilônia, é um império, né? Então o Império Babilônico era, digamos assim, um império que predominava na época. A gente sabe que à luz da estátua de Daniel, alguns impérios sucederam a Babilônia. Então, a estátua, né, tem uma cabeça de ouro, representando ali o Império Babilônico. Nós temos, então, os ombros, né, o tórax ali de prata, representando o Império Medo-Persa. Depois o quadril, representando o Império Greco-Macedônico. E depois nós temos as pernas, né, de ferro. Então, lembrando, né, ouro, prata, bronze, ferro, e depois os dedos, metade de barro, metade de ferro. Então, as pernas representando então o Império Romano. E por fim, os dedos dos pés, que sob o ponto de vista cronológico é onde nós estamos hoje, né? Então hoje nós temos países, nações ou blocos de nações que representam que lidam com um governo autocrático, né? Duro, restrito, e outro mais flexível como o barro, né? O primeiro associado ao ferro, o outro associado ao barro, onde temos os países que comungam, né, da democracia e por aí vai. Então essa estrutura se desenvolveu ao longo dos séculos. Embora tenha sido escrito há séculos, centenas de séculos antes de nossa história, ela, quando você olha para o tempo, ela está se cumprindo. Então hoje nós estamos nessa última fase dos dedos dos pés. Então na época de Neemias, o rei era Artaxerxes. Então, em Jeremias capítulo 25, versículo 3 diz: durante 23 anos, desde o 13º de Josias, filho de Amon, rei de Judá, até hoje, tem vindo a mim a palavra do Senhor. E começando de madrugada, eu vou-la tenho anunciado, mas vós não escutastes. Então, volta no versículo anterior. Essa sentença, o Senhor, durante 23 anos, usou os profetas para falar, para advertir, para evitar que o povo de Israel fosse para o cativeiro. Mas, qual era o resultado de tanto Deus falar? Eu vou-la tenho anunciado, mas vós não escutastes. Irmãos, o Senhor, ao longo da nossa história de vida da igreja, o Senhor tem levantado líderes, os quais têm sido usados por Deus para nos trazer a sua palavra, trazer-nos sua direção, mas quantos estão dispostos a escutá-las? Graças ao Senhor, estou diante de uma plateia que tem dado atenção para o falar do Senhor, para o seu falar profético. Tem ganho luz na palavra, tem ganho direção, tem retirado as admoestações, tem feito orações em cima dessa palavra e até mesmo gritos de guerra. Amém? Se nós continuarmos nesse ritmo, certamente o Senhor vai nos poupar das consequências de não dar ouvidos à palavra do Senhor. Portanto, assim diz o Senhor dos Exércitos: visto que não escutastes as minhas palavras. A consequência da dureza de serviço do povo de Israel, a consequência de não dar ouvidos à voz do Senhor, a consequência de não darem atenção à instrução do Senhor a partir da sua palavra ministrada pelos profetas, foi então o cativeiro de Israel. Por que Jeremias é chamado de o profeta chorão? Jeremias é chamado de profeta chorão porque
quando você fala por Deus e o povo não ouve, bate a tristeza e o choro vem. E a lamentação é tão grande que o profeta Jeremias registrou suas palavras em seu livro chamado As Lamentações de Jeremias. Chegaram a matar os profetas que falavam da parte de Deus. Então isso é uma advertência para nós. E hoje não é muito diferente, irmãos. Nosso irmão tem falado, nosso irmão tem advertido, mas muitas têm sido as críticas, têm sido os escárnios, mas aleluia, nós não queremos ir para o cativeiro. Cativeiro da nossa mente, o cativeiro da religião, o cativeiro da licitude do mundo, né? Trabalhar é justo, é digno, mas às vezes nós damos mais atenção ao trabalho do que às reuniões. Quando a gente adoece, a gente vai para o trabalho, mas deixa de vir para as reuniões, né? Então, isso também é uma advertência para nós. Nós precisamos dar atenção ao falar do Senhor.